A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a revista da Escola Dominical, na nossa 7ª lição de Escola Dominical da classe dos adultos, Assembleia de Deus Ministério Madureira, a Debrais, como nós chamamos aqui em São Paulo. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, presbítero Florival, e nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar aqui, na lição de número 7, sobre a vida de Davi. Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Esse é o título da lição, da lição de número 7. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque sempre estamos gravando vídeos de estudo da revista de Escola Dominical, da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Então vamos ler aqui, como é de costume, o texto áureo, a verdade aplicada e o texto de referência. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, para que nós possamos estar aprendendo mais um pouco a palavra de Deus. Vamos ler então o texto áureo, a verdade aplicada e o texto de referência. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. É o texto áureo, Salmo 51, versículo 7, a verdade aplicada. Confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor, em tudo devem caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Aqui o nosso texto de referência está lá em Salmo 51, de número 1 até o número 7. Então vamos estar lendo aqui o texto de referência. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz aos teus olhos parece mal, aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então aqui o comentário do... Vamos ler aqui o nome dele. Nosso comentarista, pastor Valdir Alves de Oliveira, Então aqui, nesse texto que nós lemos aqui, Salmo 51, que é baseado, que tem por base o comentário, juntamente com o título dessa lição. Davi, um Deus que rejeita um coração quebrantado. Perdão, li errado. Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Então aqui no primeiro tópico nós temos a origem do rei Davi. O segundo tópico, Davi, um pecador arrependido. Terceiro, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos fazer um resumo aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, para que nós possamos estar aprendendo mais e mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante aprendermos, para que nós possamos crescer em tudo, não só na espiritualidade, mas crescer em amor, crescer em maturidade, crescer em experiência, crescer em humildade, crescer em tudo,
aquilo que Deus nos manda de acordo com a sua palavra. O crente precisa crescer em tudo, em tudo aquilo que Deus determina que é bom para a nossa vida. E só conseguimos crescer através do estudo sistemático, através da oração, através da renúncia, e através de ter um santo temor na presença de Deus. A palavra de Deus fala que devemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor da palavra de Deus. Então, dito isso, nós vamos lá então falar sobre a origem do rei Davi. Davi nasceu em Belém, na Judéia, provavelmente 1040 a.C., era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Ele faz parte da genealogia de Jesus Cristo, como é registrado em Mateus capítulo 1, versículo 1. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, a sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos e solidificação do reino de Israel, de desafios pessoais, como o episódio de Betseba. Então nós vamos ver que Davi, ele era da tribo de Judá, Jesus era descendente da família de Davi, Ele está dentro da genealogia, dentro da árvore genealógica, ali, ele está dentro disso. Então nós vamos ver que é importante, a gente saber que Davi era da tribo de Judá, que ele nasceu em Belém. E é interessante também, nós vamos ver que quando Mateus ele fala sobre a genealogia, para provar que Jesus ele era descendente de Davi e, portanto, ele tinha o direito a ser rei de Israel, porque ele era herdeiro do trono de Davi. Então nós vamos ver, quando nós lemos lá os evangelhos, principalmente Mateus, que retrata Jesus como rei de Israel, descendente da família de Davi, dentro da genealogia, nós vamos ver que o evangelho de Mateus, que Mateus escreveu, ele escreve o evangelho para os judeus, justamente nessa genealogia, para provar que Jesus, ele não só era descendente de Davi, mas também era descendente de Abraão. E sendo descendente de Davi, Jesus, por direito, ele era por direito legítimo ao trono de Israel como rei de Israel. Lembra aquela passagem do cego, que falou: Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então essa expressão que ele usava, Jesus, filho de Davi, ele estava abertamente dizendo que Jesus era rei, que Jesus ele tinha direito ao trono de Israel, porque ele era herdeiro ali, do trono, porque ele era descendente da família de Davi. Então, portanto, Jesus ele tinha direito ao trono. Então é interessante isso aí, na genealogia que Mateus ele traça, das famílias que retrocede lá até a família de Davi e também até a família de Abraão. Então isso é interessante. Davi, pastor de ovelhas, nós vamos ver que Davi, quando Deus escolheu Davi para ser rei, ele era um jovem que tinha 16 ou 17 anos, ele era o mais novo dos seus irmãos, e o que nos chama a atenção é que ele era muito humilde, ele era também humilde e ele era trabalhador. Quando nós vamos ver na vocação de todos os profetas, inclusive dos discípulos, você pode ver que não tinha nenhum desocupado. Todos eles estavam trabalhando quando Deus chamou o profeta Eliseu, o profeta Jeremias, o profeta Moisés,
né? Moisés estava apacentando lá o rebanho do seu sogro. Então nós vamos ver que Deus ele não chama crente preguiçoso ou pessoas desocupadas, né? Pessoas preguiçosas e pessoas desocupadas. Deus ele chama pessoas que têm vontade de trabalhar. Não foi assim também na vida dos discípulos, que todos estavam trabalhando quando Jesus chamou ali os discípulos. E com Davi não foi diferente. Quando o profeta, quando Deus falou que tinha rejeitado Saul como rei de Israel, e já tinha escolhido um rei segundo o seu coração, Deus falando para o profeta Samuel, e deu para ele o endereço da casa, falou, ó, casa de Jessé, vai lá que eu escolhi um rei. Escolhi um rei. E foi passado todos os irmãos diante do profeta, e ele falou, não tem mais ninguém? Ah, tem, Davi lá. Tem o mais novo lá da casa de Jessé que está apacentando as ovelhas. Então assim, ele estava trabalhando, obedecendo a ordem do seu pai, e nós vamos ver também que ele estava em obediência a Deus. Ele era humilde, ele era obediente. Então assim, nós vamos ver que Deus não escolheu qualquer um. A mesma coisa é comigo e com você, Deus não escolheu. Quando Deus nos escolheu para ser ministro da sua palavra, Deus ele viu qualidade em nós, né? E muitas vezes na nossa conversão, há uns anos atrás, nós ficamos indagando e perguntando por que Deus me escolheu, o que Deus viu em mim. Mas quando Deus escolhe, Deus ele capacita, né? Nas provas, na dificuldade, no trabalhar de Deus. Deus ele pega o vaso de barro e ele quebra, ele trabalha, ele molda, ele dá forma ao vaso para depois ser usado. Foi assim também na vida de Davi. Deus viu qualidades na vida dele. Ele era um homem humilde, um jovem humilde, ele era um jovem obediente ao seu pai, e ele era um jovem temente a Deus. Isso fica bem claro quando ele está tomando conta das ovelhas, e aparece o urso e aparece o leão para ali arrebatar as ovelhas da sua mão, que ele estava apacentando, e ele um jovem que tinha comunhão com Deus, um jovem que estava ali na presença de Deus, e Deus usou ele, através da sua fé, da sua obediência, para livrar as ovelhas da boca do leão e da boca do urso. Então ele falou da mesma maneira, ele se expressou quando surgiu lá aquele gigante, Golias. Quando surgiu o gigante, ele falou, olha, Deus falou para o rei Saul que estava desviado. Ele falou, olha, Deus me livrou da boca do leão e da boca do urso. Assim também será esse incircunciso, ou seja, aquele que não tinha aliança com Deus, que era o filisteu. Não tinha aliança, não tinha palavra, era um guerreiro idólatra, era uma pessoa idólatra que não tinha compromisso com Deus. Ele falou assim, será. Então nós vamos ver, dentro dessa história de Davi, do relato da vida de Davi, de alguns episódios, nós vamos ver que Deus realmente deu vitória a Davi, porque ele era humilde, ele era obediente ao seu pai, né? E por outro lado, Davi também era desprezado pela sua família, porque todos estavam sentados na mesa e o profeta se assentou e o profeta falou, nós só vamos levantar da mesa quando Davi chegar, né? Então Davi, nós podemos ver também que Davi ele era um homem desprezado ali, um jovem desprezado pelos seus irmãos. Tem algum texto aqui que fala, né? Ele era julgado pelos seus irmãos, ele era desprezado. O Salmo 51 mesmo ele fala, olha, quando meu pai e a minha mãe me desprezarem, Deus me acolherá. Quando eu for desprezado pelo meu pai e minha mãe, Deus me acolherá. Então nós podemos ver nas suas próprias palavras que ele era
julgado pelos seus irmãos, era desprezado pela sua família. Só que dele era um homem de fé, ele era um homem humilde, ele era um homem obediente, digamos assim, um jovem. E Deus escolheu ele porque Deus falou assim, olha, escolhi um homem para ser rei, segundo o meu coração. Então nós vamos ver que Davi ele tinha muitas qualidades, que com todas essas qualidades, ele era desprezado pela sua família. Mas Deus não o desprezou, pelo contrário, Deus o escolheu e capacitou, e foi uma bênção, né? Davi como rei, ele foi uma bênção para a nação de Israel. Deus ali foi glorificado através da vida de Davi, porque Davi ele era um homem obediente, sempre quando ele ia para as guerras, lutar, quando ele ia para as pelejas, ele tinha a sua vida em comunhão com Deus. E Deus, assim, através dele, dava a vitória ao povo de Israel. Então, interessante isso aí. E através dele, o nome de Deus foi glorificado. Então, Deus, ele escolhe, né? Ele não escolhe os capacitados, mas ele escolhe e ele mesmo capacita. Ele mesmo capacita, porque quando Deus escolhe, Deus ele consegue enxergar, né, as qualidades que ninguém mais consegue enxergar. No caso de Davi, quando ele foi escolhido por Deus ali. E, portanto, também era desprezado pela sua família, mas Deus chamou ele, e ele foi um instrumento nas mãos de Deus, e o nome de Deus foi glorificado, e a nação de Israel foi abençoada através do rei Davi, deste homem, né? Deste homem, como rei. Ele foi muito usado por Deus e até hoje ele é lembrado, né, aos judeus da nação de Israel sobre esse rei magnífico, esse rei Davi, até hoje é lembrado pela sua nação. Vamos aqui para o segundo tópico. Davi, um pecador arrependido. Aqui, quando fala dos pecados de Davi, nesses 3 pontos básicos aqui, né? Os pecados de Davi. Davi se arrepende, Davi foi sincero e grato. Nós vamos ver que, de acordo com 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, Davi estava na sua varanda e da sua varanda ele viu uma mulher muito bonita lá embaixo, lá, tomando banho, né? E neste momento Davi, quando viu aquela mulher, ele desejou aquela mulher. Aí ele desobedeceu aquele mandamento que diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então Davi, ele tinha sua esposa, ele tinha suas concubinas, mas ele, quando olhou aquela mulher tomando banho, ele cobiçou aquela mulher. E com certeza, se Davi não fosse rei de Israel, se ele fosse uma pessoa comum, ele não teria adulterado, ele não teria matado o esposo daquela mulher, ou seja, ele mandou matar o esposo daquela mulher. Se ele fosse uma pessoa comum, mas ele era o rei, então ele tinha autoridade sobre todas as pessoas do seu reino. É aí que está o perigo, né? É aí que está o perigo. Com o poder, se a pessoa não tomar conta, ela acaba se corrompendo. Se ela não tomar cuidado, ela acaba se corrompendo com o pecado. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Ele olhou para aquela mulher, procurou saber de quem era o marido dela, e ele mandou os seus servos buscar aquela mulher. E ele cometeu 3 pecados lá da lei. 3 pecados lá. Dos 10 mandamentos ele cometeu 3 pecados. Não cobiçarás, não adulterarás e não matarás.
Ele cometeu esses 3 pecados gravíssimos dos 10 mandamentos da Torá, né, da lei que Deus pediu para que Moisés escrevesse, né, para que Moisés pudesse falar com o povo de Israel, sendo um mediador, sendo um reconciliador ali. Moisés era um tipo de mediador entre Deus e o povo. Então nós vamos ver que Davi, dos 10 mandamentos, ele violou 3 mandamentos. Não cobiçarás, não adulterarás e não matarás. Os dois mais graves, os dois mais graves é não cometerás adultério e não matarás. O mais grave de todos foi o não matarás, e ele realmente desobedeceu, né? De acordo com a lei, Davi teria que ser julgado e condenado à morte, a pena de morte ali. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ali usou o profeta Natã para repreender o rei Davi, contou uma história para ele primeiro, falou, olha, chegou lá perto do rei e falou, olha, eu tenho uma história para te contar. Havia um homem rico que tinha muitas cordeiras, muitas ovelhas. Um homem rico, viajante. E ele parou na casa de um homem pobre que só tinha uma ovelha. Ele só tinha aquela ovelha. Mas esse homem rico pegou essa ovelha e degolou essa ovelha daquele homem pobre. E quando o profeta Natã contou essa história para Davi, essa história fictícia, né? Essa história fictícia que na verdade não aconteceu, ele usou essa ilustração, né? Essa analogia, essa história fictícia. E quando Davi ele ouviu essa história, ele ficou muito furioso e falou, certamente este homem que fez isso é passível de morte, que cometeu esse crime, de ter pegado lá a ovelha daquele homem pobre. Isso será restituído 5 vezes mais ao homem pobre, e aquele homem rico que cometeu esse crime deveria ser julgado e condenado. O profeta olhou para ele e falou assim, você é esse homem. Olha como é que Deus fala, né, irmãos? Como que Deus fala com o ser humano. Aí o profeta Natã falou, olha, você é esse homem. E caiu a ficha de Davi, né? Um insight, né? Davi, ele teve um insight ali. Um insight. Caiu a ficha ali e Davi entendeu que ali ele tinha cometido grave pecado contra Deus. De ter cobiçado aquela mulher, não cobiçarás, de ter adulterado, não cometerás adultério, e ter colocado o esposo daquela mulher na linha de frente para morrer, né? E um dos 10 mandamentos diz, não matarás, não matarás. E foi o que Davi fez. Davi tomou a mulher, cometeu adultério e tirou a vida de um homem inocente. Então nós vamos ver aqui no segundo tópico, né? Davi, um pecador arrependido. Davi se arrepende. O ato de adultério, assassinato, desagradaram a Deus. Porém, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu. Disse Davi a Natã, realmente pequei contra o Senhor. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Assim o rei mostrou consciência que o pecado é uma afronta grave contra Deus. O Salmo 51, de número 4. Ele reconheceu que precisava ser purificado e lavado o seu pecado para ter um coração puro
e um espírito reto. Apesar disso, as consequências do seu erro seguiram por toda a sua vida, refletindo a gravidade da sua transgressão. O profeta falou: olha, o seu pecado foi transpassado, Deus te perdoou, mas a espada nunca mais vai sair da sua casa. Nós vamos ver, não vai dar tempo de falar sobre isso, aqui não está nessa revista, né? Esse tópico, né? As consequências do pecado de Davi. Não está aqui não tem um comentário sobre isso, mas nós vamos ver na Bíblia, no livro de 2 Samuel, que houve consequências muito graves, né? Muitas consequências na vida de Davi por causa do seu pecado que foi grave. Então nós vamos ver isso aí, na vida de Davi, que o próprio Deus falou que a espada não iria sair da sua casa. Espada, na Bíblia, significa punição. Deus perdoou o pecado de Davi, mas Davi, ele não ficou sem punição. Tanto é que ele fala assim: olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e teu cajado me consolam. Vara na Bíblia fala sobre punição, fala sobre castigo, sobre disciplina. Está lá em Hebreus no capítulo 12, que fala sobre a vara que Deus ele usa para repreender os seus filhos, né? Para disciplinar os seus filhos com a vara. Está lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 8, que fala sobre os filhos de Deus, a qual Deus ele repreende, a qual ele disciplina, e a qual também ele usa a vara para punir as nossas vidas. Mas você pode perguntar: mas espera aí, quando Deus ele perdoa, não necessita de punição. Depende do pecado que você cometeu. Veja bem que os pecados de Davi foi coisas muito graves. Davi era para ser julgado e condenado ali, ter perdido a sua salvação. Mas Deus perdoou, mas não deixou Davi sem ser punido. O próprio Deus castigou Davi, e o próprio Davi fala: a tua vara e o teu cajado me consola. Então, para Davi, era um consolo o cajado de Deus, a vara de Deus, a punição de Deus. Para Davi, era um consolo, porque Davi ele tinha consciência o porquê que ele estava passando por aquela fase tão difícil, de humilhação, de sofrimento, de perseguição, né? Os próprios filhos de Davi perseguiram ele, no caso Abisalão. Na sua família teve casos em que teve morte dos seus filhos, que houve também pecados ali no meio da sua família. E um filho, um próprio irmão, ali matou outro irmão, que eram filhos de Davi. Então nós vamos ver que Deus perdoou, mas Deus também disciplinou. Deus ele puniu Davi com a sua vara, né? Deus ele disciplinou Davi, e nós podemos ver que Davi jamais, quando Davi ele foi disciplinado, quando Davi foi castigado por Deus por causa dos seus pecados, nós vamos ver que jamais ele cometeu outros pecados igual a esses aí. Nós podemos ver que ele aprendeu a lição e nunca mais ele se envolveu com cobiça, com adultério, com assassinato, né? Ele pagou um preço muito alto ali pelos seus pecados. Então, dependendo da gravidade do pecado, tem consequências sim, tem punição sim, tem punição. Deus ele perdoa, mas eu quero falar para você que tem pecados que são irreversíveis. Por exemplo, não tinha como Davi restituir o casamento daquele rapaz, porque ele tirou a vida daquele rapaz. Então foi um pecado ali irreversível, não tinha como reverter aquela situação.
Se ele tivesse simplesmente só adulterado, ele poderia ter pegado aquele moço lá que ele mandou matar e restituísse no seu casamento, ali com a esposa. Mas não, ele tirou a vida do homem. Então, esse tipo de pecado não tinha como ele, como rei, restituir aquela família, porque ele destruiu uma vida, ele matou uma vida. Então, os pecados gravíssimos, tem pecados que são irreversíveis, né? Jesus fala assim, olha, lícito que vê um escândalo, mas ai daquele porque vê um escândalo. Então tem escândalos, né, na igreja que são irreversíveis. Deus perdoa? Perdoa. Deus é misericórdia. Mas depois a pessoa tem um preço muito alto a pagar. Deus perdoa porque Deus não quer que o seu servo, né, que pecou, não quer que aquela pessoa venha a perecer. A palavra de Deus fala assim que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para ter a salvação, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos garantir a salvação, a vida eterna, e pagou um preço muito alto pelos nossos pecados. Então, dependendo da gravidade da transgressão, Deus perdoa, mas nós vamos ver que são pecados irreversíveis. São irreversíveis, principalmente pecados de escândalos, pecados dentro da igreja em que todo mundo fica sabendo, né, e causa escândalo para a igreja. Observe bem que até hoje, né, esse relato aconteceu, esse acontecimento com Davi, esse episódio na vida de Davi, foi há 1000 anos antes de Cristo, até mais do que isso, há mais de 1000 anos. E até hoje nós falamos sobre os pecados de Davi, porque tem pecados que não dá para esquecer, tem pecados realmente que mancham, né, o ministério do pastor, o ministério do obreiro. A vida dele fica maculada, a vida dele fica manchada por aquele tipo de pecado que é caracterizado pelo escândalo, né? Aquele pecado é caracterizado pelo escândalo e a pessoa paga um preço muito alto por causa da sua transgressão. Embora Deus perdoa, como aconteceu, mas nós vamos ver que tem as suas consequências, né? Ali o próprio Deus fez com que Davi pagasse um preço muito alto e sofresse para aprender a lição. Então nós vamos ver que a disciplina visa recuperar a pessoa. A disciplina, né, que Deus ele nos impõe, a sua disciplina, visa nos recuperar quando nós pecamos contra Deus, quando nós desobedecemos a sua palavra. A palavra de Deus fala assim que Deus ele nos disciplina, porque Deus, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Então a disciplina visa, né, a comunhão com Deus, para que nós possamos ser participantes da sua santidade, e a disciplina visa recuperar aquela pessoa que pecou contra Deus ali na sua vida. Vamos aqui para o terceiro tópico. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Diante da resistência de Saul em deixar que a vontade de Deus norteasse a sua vida, o próprio Deus encontraria um homem disposto a agir conforme o seu querer. Assim seria o governante do seu povo. Davi foi este homem escolhido, ungido e levantado por Deus para ser rei de Israel. Preciosas lições podemos extrair a partir do estudo da vida deste homem. Deus escolheu Davi. Segundo, Davi se submeteu a Deus. Terceiro, Davi não tocava nos ungidos do Senhor. Deus escolheu, Deus conhecia a essência de Davi. Todos estávamos sujeitos às mesmas falhas que ele, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ao se arrepender
com sinceridade, Davi alcançou o perdão de Deus, que conhecia bem. Davi foi ungido rei de Israel ainda jovem, por vontade de Deus. Isso significa que Deus realmente não vê como nós vemos, porque Ele olha para o coração enquanto nós vemos a aparência externa. Então nós vamos ver que Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele vê a alma, porque o coração na Bíblia fala da alma. Quando a palavra de Deus fala que Deus vê o coração, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele vê a nossa parte imaterial, que é a nossa alma, né? Que é a nossa alma. Então Deus, Ele olha a alma do ser humano, que é a parte espiritual, a parte imaterial. A parte material é o corpo, a parte imaterial é a alma e o espírito. Então Deus, Ele olha a nossa essência, digamos assim. Digamos que a alma seria a nossa essência, no sentido espiritual. Então Deus, Ele olha para a alma do ser humano. Ele vê toda a nossa potencialidade. Deus, Ele vê tudo isso. Então, nós podemos ver que Davi ele foi desprezado pela sua família, porque ninguém valorizava ele. Mas Deus conhecia toda a sua potencialidade, né? As suas qualidades. Ali Deus, Ele conhecia tudo. Então é desse jeito. Deus, Ele não olha a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus, Ele é fiel para nos perdoar, nos dar vitória, né? E fazer o seu querer. Então nós podemos ver que Davi, ele foi um dos maiores reis de Israel, e através dele o nome de Deus foi glorificado. Através dele a nação de Israel foi abençoada, né? Até hoje nós lembramos dos pecados de Davi, mas também lembramos também das suas qualidades, porque o ser humano, ele não é feito só de defeito, ele não foi constituído só de defeito. Nós temos muitos defeitos porque o pecado ainda habita em nós temos uma natureza pecaminosa, né? Nós temos uma tendência ao pecado, nós temos, né, o vírus do pecado que foi transmitido de geração em geração através do nosso pai Adão, né? Então nós podemos ver que todo ser humano espiritualmente, ele nasce espiritualmente morto por causa do vírus do pecado que é transmitido, né, que foi transmitido lá do Éden, do pecado de Adão. Então o que eu estou falando está aqui em Romanos capítulo 6, sobre, né, a natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso pai Adão, também é chamado de pecado original. Então Davi, quando ele fala assim, em pecado concebeu a minha mãe, ele está falando justamente isso. Ele não está falando que a mãe dele que ele é fruto de um adultério. Não, ele está dizendo que a mãe dele era pecadora. E esse pecado que a mãe dele tinha foi transmitido para ele na concepção, né? Davi, quando foi gerado, lá no ventre da sua mãe, foi gerado o espírito, a alma e o corpo, né? E a nossa parte imaterial, ou seja, a nossa alma, quando foi gerada, ela foi gerada já em pecado, contaminada pelo vírus do pecado, que é passado de geração em geração. Então, Romanos fala assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós podemos ver que Davi, quando ele não quis justificar o seu pecado, mas ele se humilhou, pediu perdão, se humilhou a Deus, com fé, com sinceridade. Deus não arrancou Davi do trono como fez com Saul. Nós podemos ver que Saul não cometeu pecados assim grotescos igual Davi cometeu. Saul não cometeu pecados graves como Davi cometeu, né? Mas nós vamos ver que Saul, quando ele pecou contra Deus, ele não se arrependeu, ele se justificou. Ele era desobediente, Saul, né? E com o tempo ele deixou a arrogância tomar conta
do seu coração, subiu para a cabeça dele a coroa como rei de Israel. Depois ele começou a perseguir a Davi, porque ele ficou sabendo que Davi ia tomar conta do trono, né? Ia substituí-lo ele como rei de Israel. Então ele passou a maior parte da sua vida perseguindo a Davi. E Davi, ele quando teve a chance, ali a oportunidade de tirar a vida de Saul, ali, isso foi logo na sua adolescência ali, na sua juventude, ele não era rei ainda, e ele falou assim: longe de mim, né, tocar no ungido de Deus. Então nós podemos ver que Saul, mesmo desviado, endemoniado, perturbado, rejeitado por Deus, Davi não teve ousadia de querer tocar em Saul, que era o rei de Israel, porque Saul também ele foi ungido, foi escolhido por Deus, mas ele, diferente de Davi, ele se justificou quando pecava, ele não se humilhava, ele era desobediente ali, e por fim a posição de rei subiu para sua cabeça e ele foi rejeitado por Deus. Davi se manteve como rei, ele se manteve humilde, obediente, um homem que dava ouvidos, um homem simples, um homem humilde, e conseguiu descansar, né? Quando chegou na sua velhice, ele foi descansar com os seus pais, e por fim ele morreu salvo, porque ele morreu em obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe, chegamos aqui no final, já estamos aí com 41 minutos, que Deus abençoe você que ficou até o final, se inscreva em nosso canal. A nossa próxima lição é a lição 8, vai falar sobre Abigail, sabedoria que desarma conflitos, né? Nossa próxima lição, a lição 8, né? Desse quarto trimestre 2025, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Então, essa é a revistinha do quarto trimestre de 2025. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, você que é crente, você que é pastor, você que é obreiro, você que é ministro. Que Deus abençoe a sua vida e ficamos por aqui. Espero você no próximo vídeo e que nós possamos guardar a palavra de Deus, que nós possamos honrar a Deus através do nosso testemunho, através do nosso compromisso com a palavra de Deus. Eu fico por aqui e deixo um abraço aí, né? Deixo um abraço para todos os irmãos, todos aqueles que vão ver os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, eu espero você no próximo vídeo e fique com Deus. Amém.